Sejam muito bem-vindos ao E-Commerce Cast. Meu nome é Otávio Rosalva, sou idealizador desse projeto, sou especialista em e-commerce há 20 anos e hoje estou com a incrível Franciele Fernandes. Ela é consultora de e-commerce, mentora e fundadora da F2 Digital. Fran, muito obrigado por ter vindo. Se apresenta pro pessoal, da onde a Fran veio, sua história, experiência profissional, coisas engraçadas que você pode compartilhar, coisas bacanas que você já fez, coisas que você quer fazer. Hoje o podcast é seu, Fran. Oi, obrigada. Bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Quero primeiro te agradecer muito, Otávio, pelo convite, para a gente trazer depois aí um tema bem interessante para o pessoal. E contando um pouquinho da minha história, vamos dizer que eu tenho aí praticamente 20 anos de CLT, antes de entrar no mundo de mentoria, de consultoria de e-commerce. E a minha história CLT ela se divide em dois momentos, né? Os primeiros 10 anos aí, muito focada no mundo da engenharia. Eu sou engenheira por formação, trabalhando em cerâmica e tudo mais. E a segunda parte, os outros 10 anos no mundo da moda. Engenheira qual? Engenheira química. Química? Exatamente. Bem inusitado. Eu brinco que antes das pessoas falarem sobre transição de carreira, eu já estava fazendo transição de carreira. E a parte cerâmica, em qual contexto que entra ali? A parte de indústria cerâmica mesmo, indústria eu trabalhei cerâmica. muito em laboratório e também na parte de qualidade da indústria cerâmica, né? Eu sou técnica em cerâmica de formação, engenheira química e engenheira de segurança do trabalho. Entendi. E aí depois eu fui para o mundo da moda e o mundo da moda me ganhou, né? É um mundo muito doido, mas que ganhou meu coração. E os últimos 10 anos eu passei por essa indústria, eu trabalhei na La Moda. Acredito que todo mundo conhece a marca Lança Perfume, se eu falar Lança Perfume vocês vão conhecer. E também trabalhei no grupo Veste, antiga Restock. E foi nessas duas empresas que eu acabei trabalhando muito com inovação e e-commerce. Até você falou para eu falar uma história engraçada, então eu vou contar como eu entrei no mundo do e-commerce, né? Porque esses últimos 10 anos trabalhando na indústria da moda, os últimos 5 que eu foquei em e-commerce e inovação. Então, por mais que é recente, mas você sabe mais do que eu, que o e-commerce ele é profundo, né? Então, a gente vive e-commerce 24 horas por dia. Então, 5 anos é quase uma vida trabalhando no e-commerce e na inovação também. Eu assumi o e-commerce no meio de uma Black Friday. Lá na La Moda, então quando a gente tinha as marcas Lança Perfume, a My Favorite Things, e também eu participei da implementação da terceira marca do grupo, que é a Amarante do Brasil. Hoje o grupo já tem mais uma marca, que é a Jeans Philosophy, e foi isso que também me proporcionou vir para São Paulo. Eu moro aqui há 2 anos e trabalhei na Veste, antiga Restock, especificamente na marca que ganhou meu coração, que é a Bobô, que é uma marca premium maravilhosa, e que é o grupo aí da marca Lely, John, Dudalina, né? Então foi uma escola para mim, fiquei os últimos 1 ano e meio lá. E agora estou me aventurando nesse último ano como consultora e mentora de e-commerce, muito feliz por estar ajudando muitos empresários e muitas empresas, tanto a implementar, a estruturar, mas principalmente a alavancar as vendas, que tem vários segredinhos aí que você conhece, que às vezes as pessoas dão muito foco para mídia paga, muito foco em algumas coisas específicas, e esquecem que o e-commerce ele é um ecossistema, né? A gente pode fazer essa venda crescer de várias formas. Sim. Acho que para quem vai estar ouvindo, Fran, às vezes pode ficar um vácuo ali. Então, aí você fez a parte da engenharia química, você se formou, aí você foi trabalhar numa indústria de cerâmica, isso, até chegar nessas empresas de moda. Como que foi Essa transição. Dessa transição de engenheira todo mundo pergunta isso quando eu conto assim por cima. As pessoas perguntam, mas como que você foi entrar no mundo da moda? Isso. Eu me formei em técnica em cerâmica muito jovem, fiz escola técnica e a gente já fazia estágio na indústria cerâmica. Trabalhei na Eliane, a cerâmica do Brasil, uma empresa que também tem meu coração, durante 8 anos, e me formei na escola técnica da Eliane. Ela mantinha uma escola na época. E eu me formei lá, então já foi algo natural. Em Santa Catarina. Santa Catarina, Criciúma. Então nós já fazíamos estágio na indústria e automaticamente eu já passei pela contratação, trabalhei na única unidade deles de porcelanato. E foi a minha escola, né? Eu digo que eu tenho a cerâmica assim no meu coração, Eliane mais ainda, porque eu aprendi a ser profissional na escola deles e também na empresa. E eu trabalhei então no laboratório durante muitos anos e depois entrei na parte da qualidade, e as famosas ISOs. Sim. E estando na ISO,
uma consultora que nos atendia. Na época, a gente tinha uns papos muito profundos, muito legais. E, na época, eu comentei com ela que eu queria entrar, talvez, numa empresa que não tivesse nada, que eu queria estruturar. Então, naquela época, isso já era meio de mim, só que eu não sabia. E eu falei, nossa, que legal trabalhar na Eliane e tal, mas eu queria tanto entrar numa empresa que não tivesse essa cultura para implementar. E um belo dia ela me ligou falando, tem uma empresa que precisa de alguém e é o teu perfil. E quando ela falou pra mim, era uma indústria de moda na época. Eu falei, nossa, mas moda? Será? Que moda? Mas eu vou mudar as 360. E eu falei, se o universo me mandou, por que não, né? Exato. E eu aceitei, me apaixonei no dia assim que eu conheci a minha futura chefe, a estrutura, porque a gente brinca que a La Moda lá no Sul, ela é o Projac. Até se um dia o pessoal da La Moda ouvir esse podcast e vai saber. Porque realmente é linda, uma estrutura linda, porque como eles dizem, né, que eles vendem o luxo acessível, a estrutura deles é muito luxuosa, muito bonita. E fica em Criciúma também? Fica em Criciúma, uma empresa que nasceu em Nova Veneza e fica em Criciúma. E eu me apaixonei por moda, pela estrutura, pela minha chefe, deu match. E eu falei, quero viver isso, quero ajudar a construir do zero. E foi maravilhosa essa transição. Né? E porque realmente eu pude me encontrar como profissional dentro da La Moda. Eu tenho também muita gratidão por todo o período que eu passei lá. E lá na La Moda você entrou fazendo o quê? Eu entrei fazendo a parte de processos. Como eu tinha essa bagagem toda, esse background de ISO, de qualidade, de engenharia, eu entrei porque eles precisavam de alguém, junto a essa minha líder na época, a Dani, implantar a área de processos, a área de qualidade. Não a qualidade de produto, porque isso eles precisam já ter, mas a qualidade como processo mesmo, né? Entendi. Como mentalidade. Então, a gente entrou eu e mais 2 pessoas, fizemos um time aí com 4 pessoas, uma consultoria. E lá na La Moda eu entendi o que eu amava, que era projetos, que era pegar algo do zero, que era estruturar as coisas. Então foi ótimo você ter foi uma escola mudado. também. Fiquei 7 anos lá, na verdade foram 4 anos, eu saí, fiquei um tempo fora, onde eu trabalhei na GAN, distribuidora lá de Tubarão também, lá que eu iniciei na inovação, e depois voltei para a La Moda e fiquei mais 3 anos. E aí, nesses 3 anos aqui, eu mergulhei no e-commerce, e o meu CEO, na época, confiou muito em mim, e me deu essa chancela mesmo, né, de tocar um e-commerce, e aí começou a minha... Aí por isso que você mudou para São Paulo, né? Quando eu entrei na La Moda, quando eu assumi o e-commerce na La Moda, né, dessas 2 marcas, implementação de uma terceira, eu não sabia nada de e-commerce. Sim, eu entrei, ele confiou muito em mim, porque eu estava fazendo um projeto de UX dentro de e-commerce com o time. E aí ele falou, Fran, preciso que você toque a área a partir da data tal. E era no meio de uma Black Friday. Nossa. E aí eu fiquei na área por 1 ano e alguma coisa, né, tocando a área, e foi muito desafiador. Então eu peguei um time... muito ainda júnior, muito ainda precisava de muita evolução, precisei trocar muitas pessoas, estruturar muita coisa, e eu saí de lá com um time em torno de 17, 18 pessoas. O fato de ter trabalhado na La Moda, no e-commerce, eu conheci o meu futuro chefe aqui de São Paulo. Ele me convidou pelo LinkedIn, lembrou do meu contato e me convidou para esse desafio aqui em São Paulo. E eu pensei, tem chances na nossa vida que não passam 2 vezes. Sim. E eu sempre quis ter uma temporada, né, morar aqui em São Paulo por um tempo, adoro essa cidade. E eu aceitei e estou aqui. Então foi a transição para moda, vindo de São Paulo, você foi... Exatamente. Eu costumo ali. dizer assim, né, Otávio, falando agora só uma coisa até filosófica. Você já me conhece, sabe, Sim. que eu vou para esse lado filosófico. Mas eu costumo dizer assim, que a vida a gente não conecta olhando para frente, a gente conecta olhando para trás, né? Então, quando a gente se põe no movimento para fazer algo diferente e começa a perceber, nossa, que chance que a vida está me trazendo, Deus, né, que você acredita. Nossa, que chance legal, aproveita aquilo, né, embarca naquilo e vive, né? Então, hoje, olhando para trás, eu consigo conectar muita coisa. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, mas uma engenheira no mundo do e-commerce, que coisa doida. Isso que E eu falo, gente, depois. eu jamais faria outro curso. Jamais voltaria e mudaria algo. Porque a engenharia me deu um pensamento lógico, que eu consigo aplicar todo dia. E jamais outro curso me daria essa mesma bagagem. Isso que eu ia te sabe? perguntar, Fran, porque até é uma curiosidade, assim, pra perguntar pra outras pessoas que não são como eu ali também, né? Eu também fiz engenharia, só que fiz de produção. Aí minha mãe sempre, desde que comecei a trabalhar nessa parte, assim, mais voltada pra e-commerce,
Minha mãe sempre pergunta, porque às vezes a mãe nem sabe o que a gente faz. A minha mãe sempre pergunta, quando me encontrar, fala assim, o que é isso que você faz tem a ver com engenharia? Aí eu falei pra minha mãe, tem a ver tudo e não tem nada a ver. Não é engenharia. Tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo e nada. Mas a pergunta é, assim como você, tem muitas engenheiras hoje que trabalhavam ali com engenharia de fato, como as pessoas sabem. Assinando RT que a gente fala, né? Assinando RT. Assinando RT. Ou trabalhando em segmentos mais tradicionais, automotivo, porque sabe-se que ali se aplica a engenharia de fato. Ou, no seu caso, você trabalharia, acho que numa indústria química, petroquímica, ou, não sei, indústria de alimento, não sei. Aí, como que é essa transição? Por exemplo, você, na Eliane, eu lembro que quando eu era jovem, eu acompanhava mais futebol, e todos os patrocinadores do time do Criciúma, acho que deveriam ser as empresas referência lá. Então, eu já vi que a Eliane já foi patrocinador do Criciúma. Enfim, você veio de uma empresa tradicional exercendo de fato engenharia, como uma engenheira química. Aí depois você entrou no mundo da moda e toda essa parte de e-commerce que entrou na sua vida. Como que é essa transição de engenheira mais do que você aprendeu para áreas não muito tradicionais ali? Porque quem tá na moda não tem tanta também engenheira que tá na moda. Eu vou responder de forma filosófica. Claro. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu disse pra ele, eu vou me apropriar, que é o seguinte: a vida é muito longa pra gente fazer uma coisa só. E eu acredito muito nisso, então eu sempre fui muito desapegada. Eu tenho que ser isso o resto da vida. Tenho que morar aqui o resto da vida. Então, eu sou bem desapegada e gosto muito, assim, do que a vida pode me trazer, né? E a segunda coisa é que eu acho que quando a gente pensa muito em alguma coisa e rotula demais, fica muito pesado, sabe? Vou parar para fazer uma transição de carreira. Vou parar, sabe? Esses momentos que a pessoa para, vou parar para descobrir meu propósito. Não existe eu não acredito. Eu acredito que a gente Também tem que ir vivendo, não deixa a vida me levar, né? Mas ir vivendo com clareza do que a gente quer e aproveitando o que a vida traz. Então, como eu disse, quando eu estava nesses movimentos, não tinha esse nome, assim, sabe? Fazer transição de carreira. Que talvez eu tivesse tido até uma crise de identidade. Foi muito assim, nossa, que legal isso que está chegando para mim. Eu não fui atrás, chegou. Então, vamos olhar com carinho e ver se faz sentido. E foi fazendo sentido. Porque foi muito isso mesmo. Alguém me falou daquela vaga da La Moda e falou, Fran, eu pensei em você. A vaga em São Paulo foi a mesma coisa. Fran, te conheci, gostei muito do teu perfil, quer trabalhar com a gente aqui em São Paulo? Vem fazer uma entrevista aqui. E aconteceu, né, vim, fiz a entrevista, também deu match com todo mundo e eu falei, gente, eu quero viver isso. Então foi muito assim, não foi um momento planejado, sabe? Também não precisa ser uma coisa... vou fazer sem pensar. Não, mas isso tem que ser leve. Acho que é isso mesmo. Resumiu, tem que ser leve e vendo o que a vida traz e o que faz sentido naquele momento. E como eu ainda não era casada, não tinha filhos, era o momento certo de eu vir para cá também, né? E viver isso. Então, por que não? Basicamente isso. Além da parte de processo, o que você trouxe bom, assim, da sua experiência de engenharia, que você conseguiu aplicar bem, assim, Você falou que naquela empresa que você entrou, na primeira empresa de moda, você entrou na parte de processos ali. Então, o que você trazia da engenharia que você aplica, que você aplicou lá naquela época, ou que você aplica até hoje? Consegui fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu não consigo. Assim, pensar em vários projetos ao mesmo tempo, sabe? Tá. Porque o e-commerce, ele pede muito isso, né? Sim, vai implantando outros canais, em paralelo vai colocando no marketplace, em paralelo vai pensando isso, vai pensando aquilo. Então, você equilibra um monte de prato ao mesmo tempo no e-commerce. E eu acho que isso eu consegui trazer. A parte processual, óbvio, tanto que eu sou reconhecida muito por isso. Assim, nossa, Fran, tem muito isso, sabe? A gente sabe que onde tu tá vai ter organizado, porque é uma coisa que vem comigo, é natural. E o outro é equilibrar esses pratos, assim, e estruturar, né? Eu gosto muito de estruturar. Eu adoro chegar num lugar que tá bagunçado, uma zona. Adoro.
Aí você organiza Assim, tudo, vem né? cá e organiza, vem cá e estrutura, vem cá e ajuda a gente a alavancar essa venda, eu adoro. Mas você prefere num lugar que tá um caos, pra você organizar a bagunça, ou num lugar que não tem nada pra começar do zero? Eu gosto dos dois. Os dois? Eu gosto de um lugar que não tem nada pra começar do zero e que tá uma bagunça e que precisa organizar, assim, eu gosto. Engraçado, né? Porque a maioria foge dos dois, né? Eu gosto. E assim, eu tenho muito essa característica de quando tá... quando entrou na rotina, eu perco o T grandão, sabe? Aí eu gosto de passar o bastão pra alguém. Esse que você perde tesão quando tá tudo certo, né? Aham. Que aí eu digo, nossa, acho que chegou numa... Quando eu vejo que eu não consigo mais contribuir por diversos fatores, não por mim. Quando eu vejo que eu entreguei o meu máximo, mas aí daqui pra frente depende de muita gente pro negócio avançar, aí eu já gosto, vamos passar o bastão, e porque eu gosto muito de formar pessoas também. Porque fizeram isso comigo, e isso é muito valioso, né? Você mudar a vida de alguém, trazer ela pra uma área que ela nunca imaginaria trabalhar. Então, é isso. Eu perguntei da engenharia pra você, Fran, porque como eu aprendi muito eu vim de indústria automotiva, na parte de engenharia, aí tinha muita coisa, sistema atual de produção, aí eu perguntava assim, como que eu aplico isso no e-commerce, né? Aí eu comecei a implementar 3 anos atrás na minha loja, porque eu via que tinha muito desperdício e com pouca estrutura ou com quase nada, que eu não tenho nenhum funcionário, no máximo minha esposa ali que me ajuda a fazer toda a parte financeira. Aí eu falei assim, o que dá pra eliminar o desperdício pra ficar melhor o processo em si? Aí, tanto é que eu tô com mais 2 livros lá que ganhei lá do sistema atual de produção, vou tentar implementar. É claro que eu não posso travar o processo, mas eu quero sempre realmente melhorar. Aí isso eu trouxe um pouco da engenharia porque fala-se pouco, né, no e-commerce, essa parte mais de processo, né? Isso. E faz toda a diferença, tá? O que na verdade fez eu entender de e-commerce foi, claro, mergulhar nos assuntos, mas organizar as coisas. O que fez eu conseguir escalar os e-commerces que eu trabalhei foi organizar a casa. E por isso que hoje, tanto na minha mentoria quanto na consultoria, é isso que eu faço, assim, de mais precioso e que muda o jogo, assim. Teve um cliente mesmo agora, por último, que em 2 meses ele dobrou, não, na verdade, ele dobrou a meta que a gente tinha colocado para o mês de novembro. A gente tinha colocado uma meta, ele fez o dobro já, justamente por organizar a casa. Entende? Organizar os processos, organizar o calendário, organizar as reuniões com o pessoal de mídia, organizar que mídia que vai para o ar, que mídia que não vai. Porque organizar o que está hoje, a gente consegue pensar no amanhã. Então, a gente conseguiu organizar a casa, tá, isso aqui é hoje com a estrutura de hoje. Aí, a gente consegue deixar isso aqui rodando para pensar no que a gente precisa para amanhã, para escalar esse negócio. Sim. Porque senão, às vezes o pessoal já vão pensar em escala, tá, mas a tua casa está organizada? Porque às vezes se não tá, o que adianta ficar pensando em escala? Vai trazer mais bagunça ainda. Claro que nesse mundo de hoje não dá para ficar esperando, né? Precisamos de 1 ano para organizar a casa, para depois escalar. Não é disso que eu tô falando. Dá para os dois andarem em paralelo, com certeza. Mas precisa ter uma mínima organização de quem faz o quê, qual o período, qual o planejamento, qual a projeção de venda, qual o calendário comercial que a gente vai trabalhar, qual o estoque que precisa existir para a gente chegar na projeção de venda, né? O básico precisa estar na mão para a gente buscar essa escala. Muito bem. Ô, Fran, então vamos fazer até uma brincadeira. Vamos imaginar que eu sou uma confecção de roupa aqui no Bom Retiro, em São Paulo. Vamos imaginar que eu sou coreana e descobrir seu trabalho. Tá um caos vendo no atacado. E tem aquela loja ali na Zé Paulino que vende no varejinho de sábado e durante a semana é aquele atacarejo. Resolvi vender pela internet. Aí você entrou. Aí eu vou perguntando. E aí, Fran, como que eu começo agora? Onde que eu vendo? Como que eu começo vendendo? Eu sou moda feminina. Tá. Não é fast fashion. É modinha, por exemplo. O que eu vou instruir? O que você vai instruir? Quer começar a vender online. Isso. Tá. Então, a gente pode ter 2 estratégias. Eu gosto de dizer que não existe uma receita de bolo, que o e-commerce não é uma receita de bolo e não é bala de prata.
Não existe uma coisa que você faz e um jeito que começa que dá certo. O mercado tem um monte de case e começou de várias formas. Mas o que eu gosto de fazer? Sempre avaliar esse cliente, por onde ele gostaria de começar e por onde faz mais sentido. Então, ele pode tanto começar a brincar dentro de um marketplace, e daí isso eu vou indicar você, né, para ajudá-lo. Nossa. Então, diretamente no marketplace, com a sua loja, né, para ele experimentar o online. Porque às vezes, assim, a pessoa tem medo do online. Ai, mas será que vai vender? Como é que é? Como é que não é? Então, se ele experimenta o online sem toda a burocracia da loja dentro do marketplace e sente que vende, ele já começa a criar confiança. Então, tem esse caminho. Mas tem o caminho de uma pessoa que já está mais estruturada. Não, eu já quero ter a minha loja própria e aí plugar dentro de um marketplace. Aí eu ajudo essa pessoa em toda a estruturação da loja dela. Primeira dúvida que sempre tem é, quanto que eu vou tirar do bolso e qual a plataforma ideal para mim? O e-commerce de moda, ele tem algumas plataformas mais indicadas e tem para todos os bolsos. Então, eu vou estudar junto com esse cliente qual é a melhor plataforma para ele, de acordo com o dinheiro que ele tem, com a estrutura que ele tem, com a estrutura, inclusive, interna, né? Eu já digo, você tem que ter, no mínimo, essas duas pessoas, que é um analista de e-commerce e um vendedor digital. Para trabalhar no e-commerce. Para trabalhar. Esse analista de e-commerce pode até ser ele no início, mas precisa ter já esses processos claros para ele começar a dar conta, né? De um atendimento, se alguém tiver troca e devolução, tem que ter alguém para atender. Então, é muito mais entender a necessidade, porque não tem como eu colocar um bolo pronto para ele. Ó, essa é a receita pronta. Não tem. É entender a necessidade e dizer, ó, existe esse caminho, existe esse caminho. Né? E aqui nesse caminho da loja própria, eu te ajudo primeiro a definir a loja, a definir toda a parte de registro, que você também sabe, domínio do site, INPI, diferencial de marca, tem toda uma parte de branding que também a gente revisita, linguagem da marca e tudo mais. E aí entra no e-commerce mesmo, né? No desenvolvimento, em toda a operação. Que eu costumo chamar aí de PDO, desculpa, que é planejar, desenvolver e operar. Então, eu passo com ele nessas 3 fases. E nessa fase do e-commerce próprio ali da loja, quanto tempo que você acha que daria para fazer? Depende muito, tá? Sei que depende, ninguém gosta. Mas tem lojas que a gente consegue colocar no ar em 30 dias, tem lojas que em 60 dias, 90 dias, depende do tamanho do projeto. Depende do quanto o cliente tem velocidade e time para responder também. Porque às vezes, eu contratei a plataforma tal. A plataforma me diz, tem plataforma que me diz assim, gente, em 15 dias eu implanto. 15 dias úteis, né? Só que às vezes você, como empreendedor, não consegue responder tudo que essa plataforma te pede de informação para subir no site. Sim. Porque tem toda uma parte operacional, registro, desculpa, cadastro dos produtos, né? Tudo isso que você também conhece. Então, a gente diz aí, pode ser de 15 dias úteis, né, de, vamos dizer, 30 dias, até 60, 90 dias, tudo depende da complexidade que se definiu, da plataforma que se definiu. Porque tem plataforma, Otávio, que o cliente pode operar sozinho, né? Então, a gente tem uma Shopify que ele pode entrar lá e criar a loja dele hoje. Fica mais independente. Fica mais independente. Isso também a gente olha muito. Mas também tem o caso do cliente que é mais robusto e que precisa de outras ferramentas, que precisa de um implementador no meio do caminho. Você compra só a licença para usar e precisa que alguém desenvolva o teu front, toda a tua configuração. Naturalmente, demora mais tempo. Você precisa tanto escolher a plataforma quanto escolher o implementador. E aí vai demorando mais tempo. Né? E aí uma pessoa do lado do cliente é o suficiente para acompanhar esse projeto? Ou 2? Quantas pessoas você acha que é suficiente? Fora o dono, proprietário ali da confecção, da empresa, que vê outras coisas. No mínimo, uma pessoa full para qualquer momento que eu precise ligar na hora e dizer, precisamos agora de uma reunião para decidir tal coisa. A gente precisa ter uma pessoa full para resolver. E claro que, de novo, a palavra chata, mas depende do tamanho do projeto. Porque se eu pego uma pessoa para ajudar, que aí nesse caso eu trabalho com mentoria, não consultoria, que são empreendedores, né? Então, eu tenho aqui o meu produto que eu já vendo pelo Instagram, eu já tenho uma loja física e eu quero começar a operar no e-commerce. Não tem nem como chamar mais gente. Às vezes essa pessoa tem ela, uma pessoa no financeiro, e aí ela e ela. Ela não tem nem oportunidade de pagar, se é uma empresa grande, que aí ela já é forte no varejo ou no multimarca, e ela sim vai contratar uma Vertex aí da vida, que vai precisar de implementador e toda essa estrutura que a gente sabe, naturalmente, eu vou precisar de mais pessoas, a gente vai precisar de mais pessoas. Precisa de alguém de TI de um lado, TI de outro, de um analista ou coordenador de e-commerce para acompanhar, do pessoal de mídia. Então, naturalmente, acaba sendo uma equipe maior, né? E aí, Fran, você falou assim, por exemplo, começa o Marketplace, aí depois já começa naturalmente, um projeto de e-commerce próprio, e o papel do Instagram, em qual momento que entra lá? Então, só para relembrar. Então, esse perfil dessa pessoa
Ele é proprietário de uma confecção, é um coreano, é moda feminina, não é fast fashion, zero atuação digital ali. Ele só vende no varejo às vezes e atacado ali, como a maioria ali no Brás, Bom Retiro, aqui em São Paulo. Aí não tem Instagram ali, não tem nada de rede social. Qual momento que ele trabalha ou não trabalha? Eu não tenho uma resposta certa. O que eu acho que o empreendedor precisa entender é que a internet, ela é a avenida mais movimentada do mundo. Então, se eu estou fora dela, eu estou deixando dinheiro na mesa. Esse é o ponto. Então, se eu não tenho um Instagram, se eu não tenho um cartão de visita, porque hoje o site e o Instagram ou qualquer rede social acaba sendo o teu cartão de visita. Como que as pessoas vão te conhecer? E além de ser o cartão de visita, ele acaba sendo um cartão de confiança, né? Poxa, essa pessoa tem um Instagram estruturado, tem um material legal, então isso passa confiança, credibilidade. Tem um site também bacana, com uma jornada de compra fluida. E o que eu digo é que isso tudo, além de serem já canais de marketing, são canais de confiança e canais de entretenimento. Né? Então, entrar ali com esse olhar. Porque hoje eu vejo muito a marca olhando o Instagram como um ponto, sabe assim, uma vitrine. Foto de produto, compre, feed de vitrine. E aí a gente até conversou isso no almoço hoje. E muitas marcas veem o Instagram assim. Uma época ele até podia, era muito voltado a foto. Só que com a vinda do TikTok também e de outros formatos, né, que o Instagram disponibilizou. E lembrando que cada rede social tem sua linguagem também, não é fiz um conteúdo e vou sair replicando. Não, cada rede social tem a sua linguagem. Mas entender que quando a pessoa entra numa rede social, olha esse nome, social, ela está entrando para se entreter, para ver, né, algumas coisas dos amigos, enfim. Então, eu vou criar o quê? Conteúdos voltados ao entretenimento. E o pano de fundo é o meu produto, a minha venda. Então, também não tem resposta certa. Mas um dos ingredientes do Instagram é frequência. Né? Então, também não adianta você colocar e querer... já quero entrar no Instagram, no TikTok, no Pinterest, no YouTube. Tá, mas e qual é a frequência de conteúdo? Então, escolhe aquele que faz sentido para você começar. Crie uma lógica do diferencial do teu produto com entretenimento e tenha frequência, constância. Conseguiu em conseguiu virar, inclusive, tanto orgânico quanto pago, aí vai pro outro, sabe? Então, e quanto é isso que eu diria. Esse virar ali, por exemplo, uma empresa de moda, aí começou pelo Instagram. O que você entende ali quando é virar ali aí depois vai pro outro? Eu entendo assim, tá? Hoje, o número de seguidores? Ele atingiu 10 mil? Não, o número de seguidor não deixou de ser. Porque, inclusive, se você olhar a taxa de engajamento, tem marcas que têm um número de seguidor absurdo e a taxa de engajamento é 0,0, né? Então, lá no Loops, tá, inclusive, e no Telegram, a gente consegue ver taxa de engajamento e tudo mais. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de dizer para as pessoas é assim, usem aqueles... Sabe que a gente coloca no Chrome aquelas extensões e entenda qual é a venda orgânica do teu concorrente. E é lá que você tem que chegar. O Instagram, ele vai ter, o Instagram e outras redes sociais, ele vai ter a parte paga, mas o grande objetivo dele também é criar uma comunidade onde você possa ter uma receita orgânica vindo dali. Sim. Então, eu acredito assim, virou a hora que eu tenho um orgânico forte, uma criação de comunidade forte. Então, esse também é o foco do Instagram, sabe? Eu criar essa comunidade, um conteúdo de entretenimento que tem o meu produto de pano de fundo e que dali eu consigo ter um orgânico. Não é muito só ter uma métrica em número, né? Não, a métrica, ela é venda, a métrica... E é claro, né? Tudo depende, porque o Instagram eu posso usar nano-influenciador, vendedor digital, aí eu tenho também o meu controle do pago, do orgânico, tem várias métricas que você pode tirar dali. Sim. Mas eu iria no Instagram nessa linha, assim, o quanto do orgânico, de criação de comunidade, criação de conteúdo que entretém, que vai levar esse meu cliente para minha loja, ou que vai fazer esse cliente engajar, e eu já colocar o vendedor digital ali para conseguir fazer a venda e ir convertendo, entendeu? Então, jamais eu usaria número de seguidor para dizer... Porque, assim, eu vejo marcas que têm mais de 1 milhão e a taxa de engajamento é muito baixa. É baixa, né? Então, é melhor ter poucos, mais engajados, envolvidos, sabe? E às vezes dá até para perceber pelo Reels que tem milhares ou milhões de seguidores, só que o Reels é super baixo, tem né? uma visualização baixíssima. Então, isso já traz pra gente essa... Nossa, mas tá estranho isso, né? É. Uhum. E além do Instagram, o que você acha que faz sentido
para uma empresa de moda ou até para o e-commerce em geral, quais outras mídias sociais, redes sociais, que são boas ali para quem está vendendo um produto na internet? Na verdade, assim, né? O Instagram, ele é o mais... Ai, eu esqueci aquela palavra, gente. Depois ele corta essa parte. Mas o Instagram, ele é mais democrático. Acho que tá todo mundo ali, né? Ele é mais democrático. Começou com o Facebook e aí depois vem o Instagram. E aí tem as outras mídias, que é o YouTube, que é uma parte mais educacional. O TikTok, que é uma parte mais comunidade. O TikTok é muito comunidade. E tem o Pinterest, que é uma coisa muito mais de inspiração, né? Inspiração. Então eu vou casar agora, né, Otávio, que eu te falei como casar. E eu uso o Pinterest muito para inspiração de muita coisa que eu tô vendo. Tem gente que chega para arquiteto e fala, eu quero essa cozinha, que olhou lá no Pinterest, né? Não só roupa, né, para decoração, tudo. O Pinterest, ele é absurdamente grande. E aí essas ferramentas, inclusive o Pinterest começou também há pouco tempo com patrocinado. E o que eu vejo das redes sociais, tanto para o orgânico quanto para o pago? A gente precisa usar a força das redes sociais para, de novo, não ficar no oligopólio, né? Google e Meta. Então, vá sim para o YouTube, vá sim para o Pinterest, vá sim para o TikTok. Só que aí, cada um tem uma linguagem, lembrando que não dá para sair replicando todos os mesmos conteúdos. E vá quando você já estou constante aqui, agora eu posso migrar. Mas aí já vai começando a molhar o pé, que eu digo, né? Já abre a sua conta, já vai testando, olha o que a concorrência está fazendo, sim. O que faz sentido é conteúdo de vídeo, né? Conteúdo estático, mas se for estático, de que formato? E de qualquer forma, todos eles estão nessa pegada não a história do compre, 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 né? O produto e a venda do pano de fundo. Cada um tem entender o objetivo de cada um. Para mim, todos eles. E sempre pensar no entretenimento ali da pessoa. Sempre pensar, né? Tá. O YouTube é muita visão educacional, né? Então, de novo, né? O YouTube é muita visão educacional, o TikTok muita visão de comunidade, e o Pinterest muita visão de inspiração. E o Twitter e o LinkedIn ali para e-commerce, como que você vê neles? O Twitter e LinkedIn, eu vejo eles muito mais focados em fortalecer a empresa por trás. Fortalecer a empresa. Então, pode olhar, por exemplo, a Reserva. Claro que ela coloca conteúdos de produto, só que elas fazem o quê? Campanhas institucionais muito forte para promover a empresa que está por trás, é o nome que está por trás. No LinkedIn, no Twitter. Mas, de novo, assim, tá? O LinkedIn até permite mais, mas o Twitter não permite erros, tá? O Twitter... você sabe, né? Fez uma piadinha que não tem nada a ver com a tua marca, participou de uma conversa que também, nossa, mas essa linguagem não tem nada a ver com essa marca. Então, assim, já viu, foi contratado alguém só para dizer que eles estão no Twitter. Então, tem que ter cuidado. O TikTok é a mesma coisa, eles não perdoam alguém que diz assim, estou nessa rede social por estar. Ou você tá sabendo a linguagem disso, né? Porque o Twitter, ele é muito de você estar sempre bem informado, saber entrar na brincadeira certa, né? E então, por causa das trends, das trends. Então, é o que eu costumo dizer, não brinca ali, não é muito um território para brincar, porque hoje em dia a gente sabe que tem toda a história do cancelamento, tem toda a história de perseguição, de qualquer palavra que você fala sem pensar, e aí vem a gestão de risco, né? Mesmo assim, sempre tem uma gestão de risco para caso aconteça alguma coisa não esperada, né? Sim. E tem alguma mídia social, Fran, que as empresas ou as pessoas exploram um pouco e que poderiam tirar algum proveito dela? Alguma rede social ali que usa um pouco e para e-commerce pode... Com certeza, o TikTok. O TikTok, ele ficou muito ainda com a visão de dancinha. E quem está sabendo usar o TikTok, entendendo que é criação de comunidade, tem até a trend, o TikTok me fez comprar, né? As comunidades do TikTok, quem já entendeu o jogo, tá fazendo muito dinheiro no TikTok. Então, para mim é isso, mas repetindo que eu acho que é importante para você que está nos ouvindo. Entenda a linguagem, o TikTok é outro bicho. Não é botar o mesmo social media que cuida do Instagram, cuida do TikTok, só se ele já entender essa linguagem. Mas entenda que são, né, redes sociais diferentes, que precisa... Porque a pessoa que está no TikTok, ela tem essa linguagem e ela vai entender quando você tem ou não. Quando você está querendo forçar. Essa empresa está querendo forçar, essa não é a nossa linguagem. Então, não vai ser legal. Concordo. Então o TikTok é uma brincadeira que decidiu entrar. É brincadeira de gente grande, gente que sabe a linguagem da rede social. Então eu não posso contratar um social media que... Cuide dos dois? Que cuide dos dois, né? Pode. Mas geralmente é bom
que se fosse diferentes, porque ele vai entender as artimanhas de cada canal. Isso, é muito mais por isso. Porque, assim, grandes empresas que podem ter esses dois profissionais, é muito melhor que tenha. Porque é uma pessoa que tem esse entendimento do TikTok. Ele realmente é outra coisa, é outro bicho, né? A gente brinca entre nós aí, falando, ele é outra coisa. Então, tem muita coisa que vira que a gente não entende. Nossa, mas isso virou, né? Mas o TikTok é isso, é criar comunidade, entrar na história do TikTok me fez comprar, entrar na comunidade do seu nicho ali, que tem várias dentro do TikTok, e aí só vai. Quem entendeu o jogo já tá fazendo dinheiro. Deve ser um pouco que eu passo, Fran. Por exemplo, no LinkedIn já uso bastante. Tenho conta já há 10 anos e já há 5 que gero conteúdo por lá. Aí esse ano comecei a aventurar no Instagram, então é totalmente uma outra pegada. É justamente isso que você falou do Instagram pro TikTok. TikTok tem essa pegada na comunidade, Exato. Acho que se a empresa puder, seria bom se tivesse 2 serzinhos ali. Com certeza. Bons, um em cada lado, né? É isso aí. Senão vai meio que complicar aí, né? Ô, Fran, e um pouquinho assim, voltando assim mais anos atrás, assim, o que você me fala sobre a parte de geração de conteúdo, assim, para e-commerce? Porque hoje já até fala-se pouco. Por exemplo, blog. No caso para moda. Que resultado dá? Vale a pena escrever conteúdo, texto ali, vídeo ou alguma coisa, foto? O que você diz isso para um site de e-commerce? Boa pergunta. Com certeza. Tem muita gente hoje que ainda diz assim, blog não dá resultado. Blog é a mesma coisa que Instagram e que TikTok e tudo mais. Claro, se a pessoa foi lá, colocou um conteúdo uma vez na vida e está lá mofando, claro que não vai dar resultado. Então, o blog, ainda hoje, ele é utilizado muito para SEO. Muito utilizado. Quem não quer ter ali, né, o trabalho de atualizar um blog, acaba utilizando a PDP ou o catálogo de produtos para incluir informações lá embaixo, para ajudar muito no SEO. Mas tem uma ferramenta hoje, também vou dar mais um recado aqui, mais uma dica, que se chama Copybase. Que é como se ela fosse, vou aqui dar que ela como se fosse o ChatGPT do e-commerce. Vou até anotar aqui. O Copybase com Y, ele é uma ferramenta que tem lá uma opção, inclusive, de blog, de você gerar já textos para sua empresa, para o seu site, para alimentar o seu blog, gerar ideias de e-mails, ideias de roteiro de vídeo, ideias de descrição de produto. Então, até eu dou essa dica, por quê? Porque às vezes você é uma pessoa que colocou e-commerce lá atrás, que lá atrás todo mundo colocava e-commerce com blog, né? Hoje em dia que alguns não colocam, justamente porque tem que dar manutenção. Daria para criar textos pelo Copybase. E aí você usa o Copybase para isso. E ele te ajuda em tudo isso que eu falei, tá? Roteiro de vídeo, ideias de mídia, texto de search. Então, ele ajuda em um monte de coisa. Mas, de palavra-chave para colocar. Palavra-chave. Ajuda em tudo. Esse Copybase é o chat GPT do e-commerce. É muito bom. Mas uma coisa que eu falo, e eu sou bem repetitiva em algumas coisas, mas do blog... É o seguinte, você vai conseguir dar manutenção mesmo com Copybase, seja o que for? Porque mesmo com Copybase, alguém tem que entrar lá, gerar essa ideia de texto, revisar para ver se faz sentido, porque foi uma IA que criou. E ver se faz sentido para sua marca e ver assim, tá, mas o que eu vou gerar de conteúdo relevante para o cliente comprar meu produto? De fato, o que faz sentido eu escrever aqui? Né? Então, é fazer essa análise crítica mesmo. Porque, às vezes, no primeiro momento, capricha na descrição da PDP, bem bacana, também com a ajuda do Copybase, para te ajudar no SEO. Né? Mas lá atrás se tinha muito essa visão de SEO mesmo com o uso de blog, mas também muitos ficaram lá mofando. Então, eu dou sempre essa dica. Qual o sentido, que tipo de conteúdo você vai gerar e que seja valor para o seu cliente, aí aproveita e indexa, né? Tá. E para o público que não conhece, o que é SEO ali na sua definição ali? Deve ter ouvido aqui, pode ser, mas o que é isso que a Fran falou, essa sigla? Essa sigla, eu não lembro. Search Engine Optimization, né? Otimização de busca. Para a gente poder conseguir otimizar a busca orgânica do seu site no Google. Só que para isso você precisa usar sem pagar. Só que por isso é busca orgânica, bem lembrado, sem pagar. Só que para isso você precisa usar palavras-chave.
E aí a gente usa muito Google Trends para fazer essa busca de palavra-chave. Ou, gente, mesmo sem Google Trends, tá? Quando você está fazendo uma pesquisa no Google, ela já não vai se complementando? Sim. Isso também já ajuda. Quando você está fazendo uma pesquisa no YouTube de um vídeo, ele também não se complementa? Sim. Então, essas coisas a gente também já pode usar para fazer a indexação, né? Tanto o Google Sim, Trends exato. quanto essas buscas. Tá, mas o que o pessoal está procurando de algum produto de camisa gola polo? Né? O que as pessoas estão procurando? Aí, então, coloca lá e aí automaticamente ele já complementa. Isso quer dizer, isso é uma dúvida da maioria das pessoas. Então, eu vou indexar algo que o meu site possa vir. Mas eu preciso ter o conteúdo falando daquilo lá na minha PDP, lá no meu site. Né? E uma coisa que as pessoas também não lembram, que é uma dica aqui de SEO, como é que a gente diz? Quando a gente renomeia as fotos que a gente vai subir para o site próprio. Então, renomear as fotos com o nome de busca, isso também é muito interessante. Então, calça jeans, blusa de algodão, sabe? Então, Sim. blusa de alça. Então, isso também ajuda na indexação, tá? Algumas dicas aqui. Boa, isso aqui é legal. E nesse complemento, você acha que também quando o segmento, a atividade, as pessoas procuram por um part number ou por um código de barras, também colocar isso? Porque, por exemplo, para moda, beleza, calça jeans. Renomeou do jeito que vai buscar, aqui, entendi. E quando se tem um código aquele produto, ou um modelo, também ou não? Não também precisa. ajuda. Também Também ajuda. Também ajuda. Mas só que assim, pensa no usuário, tá? O usuário, ele busca pelo nome. Ele vai buscar blusa polo verde. Só. Tá, então é isso que ele vai buscar. Então, isso que é bem importante a gente renomear esse produto e também melhorar isso em tudo. Renomear o produto quando vou subir a foto no e-commerce, entender qual é o nome da descrição primária, no breadcrumb, tudo. Sempre buscar, assim, quais são as palavras-chave mais buscadas, que eu já vou colocar no meu texto, para que a minha indexação seja mais eficiente. E eu costumo dizer assim também, tá? SEO é um trabalho de formiguinha. Quem colhe SEO hoje, seja em Black Friday ou em qualquer outra época, né, que o pessoal briga muito por grana, né, de mídia paga, começou esse trabalho há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Então, é isso que eu sempre é bem importante, porque eu digo muito para os clientes, investe em SEO hoje. E eu vou dar uma outra dica de ouro aqui, que é assim, Fran, mas aí é muito produto que eu tenho, como é que eu vou fazer SEO de tudo? Gente, faça uma curva B dos seus produtos e foque na curva A. Para quem não faz SEO em nada, começa a fazer SEO da curva Já é um caminho. A, meu Deus, já é fantástico. Em quanto tempo, Frank, você começa a ver resultado? Eu já vi muita gente falar assim, depois de 9 meses começa a dar resultado, começa a indexar. Pela sua experiência, em quanto tempo ali fez o dever de casa, a descrição, renomeou as fotos, pegou o copy-paste lá e começou a usar de fato. Começou a escrever textos lá 1 vez, 2 vezes por semana, os textos do blog. Fez o básico bem feito lá no site. Quanto tempo você acha que começa a dar resultado? De 6 meses a 12 meses, assim. 6 a 12 meses. Inclusive, ouvindo aí algumas pessoas na internet também, que eu achava que era uma percepção um pouco minha, mas assim, é uma coisa de médio e longo prazo, não é uma coisa que dá resultado amanhã, né? Sim. Mas ele começa a indexar. Mas assim, quanto mais você fizer isso, mais resultado vai começar a dar. Então, você não pode parar, principalmente quem trabalha com coleção, porque por isso que é um desafio, e eu dou sempre a dica da curva ABC, né? Então, faz a sua curva ABC e sempre foca no A. Num primeiro momento, se você não tem braço para fazer tudo, sabe? Então, aí mudou a coleção, entrou produto novo, continua fazendo bem feito sempre. Essa é a dica que eu passo, porque se você parar, eu alimentei meu site, mas depois parei, aí não adianta. Não vai dar resultado em 6 meses, porque aquele produto que você fez era de coleção, acabou o estoque, e aí? Então é uma tarefa eterna. É mesmo. É mutável, né? É. Legal, Fran. Aí falou então a gente vai entrar um pouco mais na parte operacional, porque você falou assim, olha, começa pelo marketplace, depois site, falar um pouquinho das redes sociais, falar um pouquinho aqui da parte de conteúdo, SEO, e aí cadastrando os produtos, beleza.
como operacionaliza isso na parte da venda em si? Se vende sozinho, não vende sozinho, como que é isso? Porque acho que você deve passar por alguns clientes e falar assim, Fran, não tá vendendo, não tá resultado. O que o empreendedor, empresário, o proprietário lá de e-commerce tem que faz? começar a fazer, né? Essa tua pergunta é bem legal. Até eu tive, eu acho que foi faz uma semana não, faz um mês mais ou menos que eu tive num evento de empreendedoras e elas me perguntaram isso. Quais os principais erros que um empreendedor de e-commerce, né, costuma fazer? E eu respondi, a primeira coisa que eu falei, foi assim, achar que o e-commerce vende sozinho. Tem uma brincadeirinha de uma loja da Prada no deserto, até se vocês procurarem no Google, e eu costumo dar sempre esse exemplo, né? Existe uma loja da Prada realmente no deserto, essa loja recebeu concessão, né, a licença para vender Prada, e hoje ela virou uma loja no deserto com Prada toda pichada e virou um ponto turístico. Aí eu brinco assim, gente, quando você cria um e-commerce do zero, ele é essa loja da Prada? Por mais que a gente, no deserto, por mais que a gente diz assim, ó, a internet é a avenida mais movimentada do mundo. Eu uso isso porque é a real. Mas, gente, as pessoas não te conhecem. É como colocar sua loja no deserto. Como que as pessoas vão te conhecer? Por isso, até que muitas vezes, quando você tem um ponto físico, você gosta de colocar loja em shopping, por exemplo. Porque tem um tráfego garantido que aquele shopping tem, que vai te ajudar a vender. No caso do e-commerce, a famosa audiência. No caso do e-commerce, num primeiro momento, se você não coloca, né, no marketplace e tudo mais, não tem audiência, gente. Como que as pessoas vão saber que você existe? Aí o que eu brinco muito é a questão da pizza do e-commerce, né? Normalmente uma loja que está começando, exceto se ela já tem um Instagram bem consolidado, já vendia no Instagram, tinha um orgânico legal para começar a trazer para cá. Eu tenho pegado casos assim, né, que a gente está trabalhando bem o Instagram, quando monta a loja eu já começo a trazer gente orgânica. Mas, cara, 95% da pizza vai começar a ser com mídia paga. Vai começar a ser com mídia paga. Eu não vou mentir para o empreendedor. Você vai precisar investir para trazer audiência para sua loja. Aí é que está o segredo. Quando a gente fala de mídia paga, esse cliente que está chegando, não é o cliente que vai me dar lucro. Esse cliente vai me trazer receita. O cliente que me dá lucro é o cliente que recompra de mim. Sim. Então, é por isso que eu digo, né? Então, tem a estratégia de trazer esse cara a primeira vez, testando, saber que região, e aí tem toda a história de estratégia de performance que você conhece. Mas tá bom, captei cliente, estratégia de captar cliente. Como que eu faço para essa pizza, que tinha 95% do pago, começar esse pago reduzir? Mas quando eu digo reduzir, o empreendedor, ele pensa assim, o empresário, então eu vou diminuir minha verba de mídia. Não, meu querido, você sempre vai aumentar. O ponto é, a sua receita não vai depender só disso. Vai começar a incluir o marketplace, tu vai começar a incluir o orgânico, vai começar a incluir CRM, afiliado, cashback, cuponomia, enfim, aqui o céu é o limite. E você o nosso divide mais a famoso, pizza. E aí a gente divide a pizza, aí eu tenho sabores vindo de todos os lugares, então eu não estou colocando os ovos na mesma cesta. Entendeu? Tá. Então, o começo, ele é basicamente o mesmo, né? E aí, claro, tem uma projeção de receita, de acordo com o estoque que tem toda a estratégia. Mas eu costumo brincar assim, pensa no teu e-commerce como uma pizza. O começo é assim, mas a nossa missão é criar sabores diferentes. E aí tem uma estratégia que a gente também estava conversando, né, bastante ali no almoço, sobre a estratégia da vendedora digital, que ela também vai ocupar um lugar nessa pizza, que é uma estratégia que muitas empresas não estão usando, mesmo com 99% dos smartphones tendo WhatsApp. Tem muita empresa que não está usando. Então, é isso que eu digo, tá? É diversificar a pizza, e e-commerce não tem bala de prata, existe milhões de estratégias e é brincadeira de longo prazo, né? Então, a gente sempre colhe coisas diferentes, vai aprendendo estratégias, está de olho no mercado. Essa questão do vendedor digital, Fran, é semelhante ao conversational commerce, e-commerce, não sei como que é isso. Como pronuncia. Como pronuncia. Eu sempre acho que eu estou pronunciando errado. Por isso que eu falo e-commerce, chat commerce. Esse e-commerce, como que você decifra isso melhor ali
Que no fundo se resume ao vendedor digital. Como que você pode explicar melhor para a audiência aqui? O teu resumo foi ótimo. É vendedor digital. O conversational commerce, né? Sempre tem algum nome, né? Que a gente coloca na sopa de letrinhas do e-commerce que a gente brinca. Em inglês, né? A sopa de letrinhas sempre vem um nome novo, mas esse nome é bem isso que você falou. Abaixo dele está o quê? O vendedor digital. E tem muita empresa que chama de personal shopper. Mas bem legal essa tua pergunta, porque eu costumo resumir para o personal shopper. Muitos usam esse nome. E eu costumo resumir assim, Otávio, o vendedor digital ou personal shopper, qual é a missão dele? É levar para o digital a experiência da loja física. Mas aí tu pode me perguntar assim, Fran, mas a gente não está no físico conversando olho no olho. Sim, claro que não, por isso que tem que ter esse vendedor digital. Porque esse vendedor, primeiro assim, gente, já vou avisar aqui, quem não está usando o vendedor digital está deixando dinheiro na mesa, literalmente. O WhatsApp, ele está em 99% dos smartphones do Brasil. Ele tem 97% de abertura. Esse mercado de conversational commerce prometeu para o ano de 23, 24, não sei a projeção, 13 bilhões de dólares só no Brasil. Uau! E então a gente está falando que é uma fatia importante. E aí ele traz para o digital alguns ingredientes legais. Então me permite, eu vou falar de alguns aqui. 3, tá? Vou falar aqui. Um é humanização. Então eu sinto que eu estou falando com um ser humano. Vou até anotar aqui. São 3? São 3. O chatbot, depois eu posso até falar um pouquinho do chat commerce, como que estão usando automações nisso, posso falar. Mas humaniza, sabe? Então humaniza o atendimento. Então imagina você que vai comprar essa blusa verde. Então, eu quero comprar uma blusa verde para gravar um podcast. Então você entra lá e, putz, eu não sei, nunca comprei da Lacoste, eu preciso saber meu tamanho. Então essa pessoa vai humanizar o atendimento, né? Eu sinto ali, nossa, tem um botãozinho do WhatsApp, tem lá na PDP, né, o comprar com WhatsApp. Então eu vou clicar, eu vou falar com alguém e esse alguém vai me ajudar. Então eu estou humanizando ali. Sim. O que eu estou fazendo também? Eu estou criando relacionamento com essa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente na próxima vez vai me chamar de novo. Ah, olha só, agora eu preciso de uma calça. Aí às vezes você não vai nem entrar no site. Você vai dizer, lembra aquela vez que você me ajudou e a pessoa tem tudo histórico? Ela já vai conseguir te ajudar, que são ingredientes da loja física. Sim. E o terceiro ingrediente, né, que é a humanização, relacionamento, o terceiro ingrediente aqui, Otávio, bem importante, gente. Essa pessoa vai criar carteira de clientes. No físico você não tem, o teu vendedor Sim. tem uma carteira. Gente, é incrível, tá? Depois que esse vendedor digital cria uma carteira, ele pode criar um grupo com essas pessoas, uma comunidade. Esse vendedor digital vai mandar lançamento. Então, quem não está usando o vendedor digital, gente, está literalmente deixando dinheiro na mesa. E uma coisa que eu lembrei agora falando, a taxa de conversão dele é muito maior. Não vou precisar um número agora, tá? Mas a taxa de conversão de e-commerce é o quê? De 0,9% a 1,5%. A taxa desse cara é muito maior, desse profissional. Porque ele está ali no... Quantas vezes maior? Então, eu não sei te precisar agora, mas empresas que eu trabalhei, a gente tinha uma taxa do vendedor digital entre 7% e 9%. Nossa, e a participação de receita na pizza já chegou a 12%. Nossa. Porque aí você vai trabalhando em venda passiva e ativa, vai criando a estratégia para esse profissional, vai tendo mais profissionais. Então, não... Isso aí é o céu limite. Sabe o que eu me lembrei, Fran? Bom, vou até falar o nome da marca aqui, porque, enfim, não tem problema nenhum. Levando ao mundo a experiência mais real ali, ao mundo físico, a minha esposa sempre fala que tem uma vendedora da Shoulder que vai e envia mensagem no WhatsApp e fala assim: oi, Tatiana, chegou a coleção nova, manda um monte de foto lá e tudo, e manda o cupom. Olha, se não quiser vir aqui, compra no site, tá o cupom. Como se isso se assemelha... Eu lembrei disso porque você falou assim, olha, o mais importante, o terceiro ingrediente aqui, não o mais importante, é o terceiro ingrediente aqui, cria carteira de clientes. Aí eu lembrei dessa vendedora da Shoulder, que faz isso. Como que o vendedor digital ali se assemelha a essas experiências físicas, só que pro site, né? Perfeito, tua pergunta é ótima, porque eu posso criar o vendedor digital, tanto se eu tenho um B2C,
né? Tenho uma empresa de B2C, quanto se eu tenho um B2C normal, que eu tenho tanto operação online quanto operação física. E essa tua pergunta é muito pertinente porque eu posso ter os dois perfis. O que a Farm fez muito bem? Ela criou esses dois perfis. Principalmente quando a gente chegou na pandemia, o que ela fez? Todos os vendedores de loja física que estavam em casa praticamente viraram vendedores digitais e personal shopper. E aí ela percebeu o tamanho disso. Porque mesmo a pessoa que gosta de comprar online no conforto da sua casa e não vai, talvez, numa farm física, tem essa experiência de ter um contato com uma vendedora, de falar com uma vendedora que conhece a farm, que conhece... Nossa, qual o tamanho da farm que eu usaria? Que produtos... eu vou num batizado final de semana na praia. Que roupa que eu usaria? Então, é o papo que eu teria com uma vendedora. Então, as empresas que perceberam isso na pandemia já fizeram essa implantação disso e muito mais começaram a fazer essa conexão. Então, a vendedora, quando a loja voltou, vamos dizer que essa vendedora tinha aí que atender o presencial, aí eu precisei muito da vendedora online no ar, porque aí o foco dela é vender online e a vendedora física é vender de fato no físico. Só que a vendedora física, a gente usa ela para fortalecer o online. Que ela passar, né, o cupom dela, passar o benefício que ela tem, passar o link do catálogo de produtos, o link do site. E aí, nisso, a gente consegue, comissionar a vendedora de loja que ajuda a vender no online. Isso é muito importante, tá? Porque, às vezes, eu escuto muito, Otávio, algumas empresas reclamarem assim... mas um canal canibaliza o outro. Um canal enfraquece o outro. E eu costumo dizer que os canais, na verdade, eles se fortalecem, porque o cliente híbrido, ele compra no mínimo 3 vezes mais. Também acredito nisso. Então, o cliente que ama aquela marca e sabe que ele pode comprar online, tem alguém para ajudá-lo a comprar online, é maravilhoso, né? Então, por isso que eu digo que o vendedor digital, tanto o vendedor digital focado no online, quanto o vendedor digital que nasceu da loja, é muito importante ter os dois, treinar e criar estratégias específicas para cada um. E uma das estratégias foi essa que você falou, que pode ser usado pelos dois, tá? Tanto para o físico. E eu costumo muito sair das lojas físicas com um cartãozinho, com bilhete. Se você quiser comprar no site, você pode usar o meu cupom. E essa vendedora fortalecendo o canal, porque ela já internalizou isso. É melhor esse cliente comprar da marca que eu trabalho ou de outra marca. Então, ela já deixa claro que existe um site, que existe um benefício exclusivo. Legal. E pensando na estrutura física de um vendedor digital, vendedor ou vendedor digital, o que a pessoa precisa ter? Um WhatsApp? Precisa ter a arara de roupas daquela loja ou não? É importante, a arara de roupas não precisa, mas é importante, por isso que eu até falo, quando a gente vai implementar eu gosto muito de acrônimos, né? Já percebeu? Quando a gente vai implementar a vendedora digital, eu costumo falar de 3 pilares também, que é o ETE, né? Estrutura, treinamento e estratégia de venda. Porque a estrutura é isso, eu treinar esse vendedor na linguagem da marca, qual é a projeção de receita dele, treinar esse cara, né? Que é o T, treinar para ele entender assim... qual é o caimento dessa peça, qual é o P, qual é o M, como veste, como não veste, entender cada coleção, tem treinamento com o pessoal de produto. Então, essa parte é muito importante, ter esse treinamento, para na hora que a cliente ficar com dúvida, essa pessoa já domina. Não, isso é um algodão, tem um caimento assim, encolhe, não encolhe, veste P ou M, porque às vezes pode ser que o tamanho daquela cliente tenha acabado. É mesmo? E aí não tem como fazer a cliente engolir outro produto. Compra o P mesmo. Então, esse vendedor digital, ele tem muita responsabilidade, né? E aí, uma outra parte da estrutura que você me perguntou, né? É a parte realmente de estratégia de vendas, né? A gente criar com esse vendedor digital estratégias de vendas, tanto ativa quanto passiva. Então, esses 3 pilares, né? Que é essa parte da estrutura de projeção, treinamentos e estratégia de vendas precisam estar muito claro para ele. Legal. Para quem é um lojista, que tem um e-commerce ali, se quiser até olhar para sua câmera, por que a empresa dele deve ter um vendedor digital no e-commerce dele? Se quiser até olhar ali para... Porque ele está deixando dinheiro na mesa. Porque justamente hoje o WhatsApp, ele é o aplicativo que está em 99% dos smartphones. Ele é o aplicativo que as pessoas mais abrem durante o dia. Ele é o aplicativo que tem maior conversão de venda em qualquer ramo.
Então, por isso que ele precisa ter. E principalmente pelos aqueles 3 pontos que eu te falei no começo. Agora eu tô falando de venda e números, né, gente? Mas pelos 3 pontos do começo que a gente falou, de humanizar, de ter relacionamento e de criar uma carteira de clientes, né? Que é a parte, vamos dizer, talvez intangível, né? O tangível de dinheiro, a gente já falou que chega a ser 12% da pizza, quando não mais, né? E até é legal, porque eu lembrei de um case da Farm. A Farm levou o case da vendedora digital no Vetex Day, tanto em 22 quanto em 23 agora. Em 23 agora, a pessoa que levou o case em 22 como uma das maiores vendedoras digitais da Farm, agora em 23 ela foi falando do setor de vendedora digital da Farm. Então ela foi tirada de loja e ela treina as vendedoras digitais, é a Ju Polido. E aí isso ganhou uma grande estrutura dentro da Farm, né? Hoje, para você ter ideia, eles chegam a patrocinar o conteúdo dessas meninas. Nossa, vira um vendedor digital, vira um influenciador. Vira um influenciador da empresa. Da empresa, exatamente, né? Então você cria conteúdo, eles criam conteúdos, e conteúdos do que a gente falou lá no começo? De entretenimento. Sim. E que acaba trazendo a marca como pano de fundo, estilo de vida, e fortalece. E tem uma conversão até muito maior que o influenciador, porque ela sabe, tem a carteira de clientes. Nossa, a nano-influenciadora, que é a história que a gente fala, né? Ai, mas eu paguei a fulana e não vendeu. Claro, a grande influenciadora serve para posicionar, a pequena para vender. E eu até puxei a Farm para falar de um número aqui, que eu gosto de falar número porque contra fatos não há argumentos, né? 87% das vendas da Farm durante a pandemia vieram de cupom de vendedora. Nossa. Então, tem noção das vendas do e-commerce? Então, assim, olha só a quantidade de coisa que eu já falei aqui. Quantos por cento? 87. Nossa. Para provar que realmente é um caminho sem volta. O conversational commerce, o C-commerce, o chat commerce, como quiser chamar. E se vocês quiserem detalhes do case da Farm, pode entrar no meu Instagram, que eu coloquei, inclusive, em destaque, mostrando tanto como foi em 22, até eu trouxe um resuminho, alguns slides da apresentação, quanto em 23, porque eles estão construindo essa evolução junto com o mercado, né? Legal. O Instagram da Fran vai estar aqui na descrição do vídeo, mas quiser falar o seu arroba para o que acabou de citar, fica mais fácil. É arroba Fran Fernandes F2. Fran Fernandes. Fran Fernandes F2. F2 por escrito, tá, gente? Não numeral. E aí tem lá os destaques explicando certinho o case da Farm, que pode ajudar também nessa estruturação da sua vendedora digital. Muito legal. Aí então o lojista falou assim, ok, já entendi a importância. Como que eu vou implementar o vendedor digital na minha empresa? Como que faz? Contrata você? Primeira coisa, me contrate, que eu já fiz isso 3 vezes, tanto vendedora digital in, quanto vendedora digital out, que é um modelo, inclusive, bem promissor, que também nasceu lá no Magazine Você. Então, é um modelo de vendedor digital out. É o divulgador? É o divulgador. Então, tem esse modelo, porque eu posso ter o in, que é o vendedor digital dentro da minha casa, quanto o out, mas aí precisa de uma estrutura. Então, já também implementei esse tipo de vendedor digital, que é uma proporção gigante, que a gente não imagina o tamanho, e isso também só cresce. E aí, essa parte da pizza do vendedor cresce junto, tá? O in pode ser PJ ou ele é CLT? O in, ele é CLT. CLT. E o out, tem gente que trabalha com PJ, tá? Mas eu vou dar uma dica aqui. Tenho até algumas empresas que eu posso falar depois, mas se a pessoa me chamar ali, eu até dou umas dicas. É que normalmente o que acontece? Como você acaba tendo muitos vendedores digitais out, então às vezes você começa a ter. Imagina um Magazine Você, né? Sei. Começa a ter 40. Não sei como é que o Magazine Você faz, mas como ele tem muitas spin-offs, ele deve ter resolvido o problema por lá mesmo. Mas as demais empresas, como C&A e outras que durante a pandemia explodiram com o vendedor digital out, eles acabaram contratando empresas onde você tem um contrato com essa empresa contratada e ela paga os vendedores digitais out. Então, essa empresa ela é especialista em que esse vendedor digital out consiga fazer a sua loja, e aí a gente consiga acompanhar as vendas dele para poder remunerar. Então. Isso, ele é mais como afiliado, mas a gente passa as metas, a gente consegue dar treinamento. Gente, treinamento é crucial sobre o seu produto, como vender, estratégia de venda, corrida de venda, né? Então, tudo isso a gente faz, toda essa parte, mas para facilitar a parte jurídica, a gente contrata essa empresa e ela que faz
toda essa parte jurídica com todos esses autos que a gente for contratar. Então, ela explita esse pagamento. Entendi. Eu pago uma vez só. Isso facilita demais, tá? Como então, se fosse uma terceirização de serviço. Isso. E isso, nasceram muitas empresas na época da pandemia. A maior delas foi a que implantou na CA, na Renner. E isso facilita muito o dia a dia, né? Da empresa. Então, essa é a dica que eu dou. Mas aí, voltando à tua pergunta, na parte de implementação, eu falo de 3 fases sempre da implementação. A primeira realmente é a estrutura. Estruturar. Quem vai ser esse teu vendedor sangue no olho, com meta e comissão, né? Definir a tua projeção de venda. E aí tu pode me perguntar, Fran, mas como que é essa projeção de venda, né? Hoje eu não tenho essa vendedora digital, como que eu projeto? Começa a projetar entre 2% e 7% da tua receita e aí depois vai buscando esse 10% da pizza e total, enfim. Mas é importante ter venda porque vendedor precisa ter meta, Sim. Então a gente precisa ter isso. Então a estruturação seria muito isso, né? Projeção de receita para que você saiba o que você vai buscar. O item 2 é muito treinamento, né? A parte, como eu te disse, né? Treinar a questão da linguagem da marca, como que é esse produto, o que eu tenho que saber, principalmente produto que tem coleção. Cada coleção, essa vendedora digital precisa ser treinada, tudo mais. Eu costumo dizer que essa pessoa precisa ser tio Patinhas mesmo, gostar de vender. E aí o terceiro item é a estratégia de venda. Então, tem estratégias de venda ativa e passiva. E falando resumidamente, a passiva, gente, é óbvio, é aquela pessoa que entrou na sua loja digital, clicou no botãozinho de WhatsApp e te chamou. É aquela pessoa que você colocou uma postagem e ela comentou. Então, você precisa que seja, nem que seja botar um coração lá e tal. Te chamou em DM para falar alguma coisa. Te compartilhou em alguma coisa, reagiu. Então, eu preciso ter alguém para conversar, conversational commerce, conversar e aí iniciar uma humanização, um relacionamento e, por fim, a carteira de cliente. Mas isso é o passivo. Às vezes, no começo, você não tem muita demanda do passivo. E aí fica, mas o vendedor digital vai ficar ali sem fazer nada? E aí, por isso que a gente tem a estratégia da venda ativa. Então, essa pessoa ela pode ter uma carteira de clientes. Tanto a parte do Instagram já é muito isso, porque eu vou ativamente respondendo, chamando e tal, com a linguagem da marca. Quanto o carrinho abandonado, essa pessoa pode chamar. Pix não pago. Às vezes, você tem um cupom de aniversário, né? Que no ano, às vezes, durante o mês de dezembro, o X clientes tem cupom de aniversário. A pessoa que não usou, eu posso chamar também. É mesmo? Clientes inativos. E aí, depois dessa carteira ativa, passa a ser o quê? Ela vai criando a carteira dela e ativamente ela pode falar com as clientes de lançamentos, de promoções, criar um grupo, novidades. Então, é muito importante ter na parte de estratégia de vendas esses 2 vieses, porque aí eu consigo não deixar essa vendedora com tempo ocioso, né? O ponto é a gente... Sim. Claro que aí a busca é o quê? O quanto mais eu vou tendo estratégias ativas, vai chegar uma hora que ela vai ter tanta entrada passiva para atender, que aí eu vou precisar colocar outra pessoa para atender ativa e assim eu vou crescendo a minha equipe de vendedor digital. Entendi. Eu perguntei da relação se é PJ ou não, ou CLT, porque eu ia perguntar assim, Fran, a pessoa pode ser vendedor digital de 2, 3 marcas ou lojas? Por exemplo, ela é vendedora digital da Amaro, da C&A e da Renner. Pode ou não pode? Pode. Inclusive, tem uma empresa chamada Mais Vendas que se especializou nisso. Tem um Instagram que eu esqueci agora, mas o que acontece? Tem algumas pessoas que se especializaram em ser vendedor digital out, tá? Então, tem esse Instagram que eu quero lembrar, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Se você entrar, são 2 meninas, 2 amigas, que elas criaram um Instagram e elas se cadastraram em todo quanto é tipo de vendedor out. Renner, C&A, Amaro, enfim, Magalu. Shopee, Shein, um monte de... etc. Todo mundo. Só que elas focaram muito no mundo da moda ali e tal. E elas têm um cupom de todas essas. Elas têm um site onde elas têm um cupom de todas que elas possuem a afiliação. E elas colocam conteúdos todos os dias de entretenimento. Então, imagina que são 2 amigas que falam de moda, que tem cupom em 15 lojas e que todo dia geram um conteúdo orgânico lá no provador da Renner, no provador da C&A. E elas vivem disso, de comissionamento, sendo vendedor out. Então, essas empresas que criaram essa solução, também criaram pensando nisso. Porque ela cobra tanto da loja, da indústria, que colocou essa solução, quanto ela cobra da vendedora digital, que se profissionalizou naquilo e vai ganhar dinheiro.
Então pensa que ela tá ganhando, essa empresa está ganhando das duas pontas. E sim, virou, com certeza, um nicho de mercado. Porque se a pessoa acompanha lá e já vai comprar, por exemplo, uma Renner e não tem nenhum cupom, fala assim, vou usar dele porque já vai me dar desconto, né? Com certeza. Já vai lembrar. É uma venda, vai virando uma venda orgânica. Orgânica, ótimo. exatamente. É isso. Uhum. E depois, então, aí a empresa entendeu a importância no porquê, implementou, fez a estratégia e tudo, começa a vender muito. Como que faz para automatizar esse negócio? O que você diz? Eu tenho algumas dicas. Normalmente, indústrias maiores, elas já usam o OmniChat, né? Eu vou falando aqui nomes porque nós do mercado aí de e-commerce conhecemos. OmniChat? OmniChat. É uma ferramenta, pode ser essa, como pode ser outras, mas essa acaba sendo a mais utilizada do mercado, que é para você unificar os atendimentos. Então, assim, pipocou um atendimento do Instagram, do WhatsApp, enfim, ela unifica. Então, a vendedora digital faz o atendimento por meio da plataforma. Porque de isso todos faz, os canais. De todos os canais, porque isso faz com que a gente controle isso, no sentido de ela não deixar ninguém sem resposta. Então, esse é o grande objetivo, a gente concentrar informações, também muito aliado ao LGPD, né, gente? Imagina, várias pessoas terem acesso do Instagram daquela marca, do WhatsApp, não tem como. Então, LGPD também para proteger o cliente. Então, a gente usa essas ferramentas muito para unificar e atender todo mundo à mesma plataforma. Tanto por causa de LGPD, quanto por não deixar nenhum cliente sem resposta e a gente controlar tempo médio de espera. Porque no caso do vendedor digital, diferente do saque, que a gente controla tempo médio de atendimento, TMA, no vendedor digital a gente controla tempo médio de espera, né? Porque tempo imagina, médio de espera. Porque às vezes, eu quero saber para essa camisa verde agora. Eu não quero esperar para amanhã de manhã, né? Então a gente tem esse controle muito legal aí de acompanhar e também conversão de venda, né? E tudo mais. E além da ferramenta de unificação, a gente tem outras ferramentas que facilitam o dia a dia, que é o ManyChat, que ele faz funis de venda, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, e o bot conversa, que é mais focado pro WhatsApp. Aí você pode falar, nossa, mas a gente estava falando aqui de vendedor digital para humanizar. Bot conversa, bem assim mesmo. A gente tá falando do Instagram aqui para humanizar. Do Instagram, não, desculpa. A gente tá falando aqui do vendedor digital para humanizar. E agora você vai falar de bot conversa e de ManyChat. Mas por que isso é interessante? Algumas empresas, mas façam testes, tá? Porque não tem receita de bolo. Às vezes você precisa ao menos ter uma mensagem de boas-vindas. Obrigada, dentro de instantes o nosso vendedor vai te atender. Então, pode usar para isso. Pode usar para funil de venda, no sentido de, você quer o quê? Dúvida de troca, você quer comprar pelo WhatsApp? Então, coloque pra um fazer ou dois. Filtro isso, um filtro. Ou então, a história do funil, dependendo do que a pessoa pergunta, isso principalmente no Instagram, eu consigo, por IA ali, usando o ManyChat, já criar uma resposta para ir interagindo até que chegue a hora ideal do meu vendedor digital interagir com ela. Então, eu já posso mandar até... Tem uma empresa portuguesa que está desenvolvendo essa inteligência, bem artificial mesmo, bem focada em IA, que é a pessoa digitou, eu quero ver camisas... Hoje eu te escolhi para Cristo, né, Otávio? Quero ver camisa verde, gola polo. A IA entende a pergunta e já te traz sugestões da loja. Entendeu? Nossa, é muito então, bom porque hoje, muitas empresas, por mais que usem o OmniChat ou outra coisa, a pessoa precisa ir lá, de acordo com a sua solicitação, e pesquisar e te trazer. Claro que a loja online tem a opção da busca e tudo mais, mas imagina que a IA está fazendo isso, né? Então, ela já está ali te sugerindo e não parece que é. Sim. Eu quero roupa de bebê vermelha. Ela já aproveita, te traz. Então, é muito mais, gente. Não é para desumanizar. É só para fazer parte do atendimento em momentos, para cliente não se sentir ali, meu Deus, ninguém está falando comigo. Né, mostrar teus horários de atendimento, quanto também para facilitar esse início e afunilar o atendimento mesmo. Sabe que esse assunto aqui que você falou, assim, do vendedor digital, o e-commerce aqui, tá bem evidente, mas também algumas empresas usavam de uma forma, esse mesmo conceito, só que de uma forma mais caseira. Eu lembro de uma confecção aqui, que ficava aqui na Moca, que até a Sabrina Sato era garota propaganda. O que eles faziam na época? Como ainda 10 anos atrás não era tanto o WhatsApp, aí usavam, isso em 2013 mais ou menos,
usavam bastante ainda, usava ainda o Skype. Era uma parte assim, de 3 computadores de mesa, com uma webcam, o Skype aberto e uma arara de roupa assim, era a moda fitness, lembrei. Aí tinha uma arara, um de cada atrás. Aí o que a vendedora fazia? Atendia por Skype na câmera, aí ela meio que mostrava assim um negócio e fazia a venda. O conceito, tudo que você falou me remeteu a isso, me lembrou isso, porque ela falou, olha essa blusinha aqui pra ir pra academia. Polishop. É, Lembra? então, muito disso. É isso, exatamente. É humanização, é ter alguém provando e me trazendo confiança para fazer aquela compra. Aí eu, é a confiança do vendedor. Mostrar o produto ali na câmera, um pouco que o vendedor hoje já faz isso, não é que isso que você falou aqui cai bem aqui no contexto. É isso. Ô Fran, antes de entrar para uma pergunta final aqui que é bem interessante aqui, que o pessoal da internet trouxe, eu quero entrar mais do lado empresário, assim. Então, beleza, aí já tá tudo. Como que é a questão da legislação? Porque eles vão ter também, provavelmente, vendedor digital trabalhando em casa. Famoso home office. Como que é isso? Você sabe se a legislação brasileira já permite que esse profissional lá faça tipo de venda em qualquer lugar e tudo, ou é normal isso, ou nada a ver? Como que é? Porque nem todos estarão lá no ambiente físico da empresa. Exato. É que isso é um acordo muito da empresa, tá? Mas normalmente, assim, quando a gente fala do vendedor ele é o CLT. Ele é o CLT, então ele trabalha aquelas horas por semana. O que a gente costuma fazer, tá? Entender qual é o horário de maior fluxo do site. Então se o fluxo do site começa às 9, essa pessoa precisa trabalhar das 9 às 7. Mas às 7 já começa a cair o fluxo, vai até às 6. Então a gente coloca essa pessoa para trabalhar de segunda a sábado, que tem ali a escala sábado. Sim. Então normalmente a gente tinha escalas no sábado. Mas aí você tem que entender do teu fluxo e dentro da CLT como você consegue trabalhar, porque tem que respeitar muito a história de escala, né, e tem tudo isso. Por isso que os chats e-commerces, né, também facilitam para vir essa resposta automática, explicar o horário de atendimento e tem tudo isso. E a gente sabe também que o maior fluxo do e-commerce é de terça a quinta. Claro que tem gente que vem domingo à noite, então por isso que a gente precisa ter escalas de CLT muito claras, entender tudo que CLT exige, né? Sim. E aí, por isso que na parte de evolução a gente usa muito o vendedor out, porque daí é uma pessoa PJ que tem esse relacionamento com essa empresa intermediária que eu te falei, e aí essa pessoa que faz o salário dela, né? Então, essa empresa intermediária que paga, né? Explita o pagamento. Eu pago essa empresa PJ que está no meio do caminho. Entendi, é uma forma Só também. que em contrapartida, o que acontece? Quando o meu vendedor digital eu coloco uma meta. Eu tenho uma meta com ele, eu cobro essa meta dele, o salário dele é um salário escalonado por comissão, então pode existir uma cobrança. O ponto do PJ, mesmo que eu tenha alguém no meio do caminho fazendo essa intermediação, eu não posso ter essa cobrança. Eu tenho a minha meta interna de quanto que eu espero, mas eu não posso ter essa cobrança. É muito do quanto eu construo uma estratégia bacana para essa pessoa lá da ponta se empolgar, vender e ver que ela está ganhando dinheiro e continuar no projeto comigo. Não posso dizer, olha, você tinha que ter vendido 50 mil. Não posso, né? Isso, a parte jurídica não me resguarda. Então, é esse cuidado que tem que ter sempre, tá? Entendi. Bom, passamos por vários pontos, aí a empresa começa aquela famosa frase ali, né? Como que evolui dia a dia, semana a semana, mês a mês, como que é a evolução? Depois seguiu todos esses passos que você comentou ali, ele entendeu o que é o vendedor digital, por que ter importância, aprendeu, ele implementou. Você falou do case de sucesso aqui da Farm, já adotou as estratégias de vendas, aí ele sempre quer evoluir ali, sempre quer ter uma melhoria contínua. O que você fala sobre esse processo ali do e-commerce? Sim, a gente acabou falando em vários momentos aqui, mas eu vou resumir, tá? Normalmente ele vai começar com um vendedor e sem automação nenhuma. Tudo no WhatsApp. Tudo no WhatsApp, sem automação, Instagram, one-to-one, né? É aquilo. Vai dando resultado. A gente faz o quê? Coloca automação para facilitar a vida dele. Segundo momento, precisa de um segundo vendedor. Daqui a pouco, pode precisar de um terceiro vendedor.
E aí, como eu falei que a segunda fase é automação, a terceira é aumento de equipe, de vendedor in. Depois a gente precisa pensar numa escala para vendedor out, porque aí o céu é o limite, mas eu preciso construir muito bem uma marca que esse vendedor digital out queira vender o meu produto, né? Ou uma construção de projeto que ele vai embarcar e entender assim, vou entrar nesse projeto para crescer junto com essa marca. Então é basicamente ter o primeiro, fazer bem feito, ter uma projeção de receita, alcançou, automatiza, automatizou, tem empresas grandes que já começam automatizadas, está tudo bem. Depois disso, aumentar a equipe, porque essas pessoas vão criando carteiras de clientes. E se não quiser aumentar a equipe in, aumenta a equipe out. E sempre também pensando na estratégia com o vendedor de loja. Então, pensa no vendedor digital in, digo digital focado no online, só atendendo online o dia todo. E já pensando numa estratégia com o vendedor digital, o vendedor físico, né, de loja, tendo uma estratégia para fomentar o e-commerce, seja com um cupom específico, sempre, claro, sendo comissionado e fomentando o meu e-commerce com corridas de vendas e tudo mais. Então, essas são as dicas que eu dou para evoluir, mas que são momentos muito naturais, né? Que às vezes as pessoas querem fazer tudo. Ah, eu vi aquela ferramenta, eu vi... Não, mas vamos lá. Estrutura bonitinho, faz a tua projeção de receita. Tem uma pessoa com a linguagem correta, com todos os testes, com uma carteira legal. Porque aí depois, com o aumento da equipe, tanto in quanto out ou quanto da loja, você replica o modelo, sabe? Exatamente. Faz o rollout. Replica. E aí você vai ter uma vendedora digital extremamente treinada, que pode treinar todo o resto. Eu usei muito essa estratégia, tá? Da primeira vendedora treinar a equipe, depois que a equipe cresceu, e treinar a equipe out. Sim. E também trocar com a loja. Então, é muito natural essa sequência, né? Eu acho que aqui, suas próprias etapas que você mostrou, já é a evolução em cada um, né? Já acaba sendo uma evolução paulatina e lógica, né? E dependendo do tamanho da empresa, tem coisas que a gente faz em paralelo. Então, já vi empresa fazer a in junto com a out também, para não perder o time do mercado. Sim. Então... Ô, Fran, vou fazer uma pergunta para você, mas antes disso eu vou contar um pouquinho da história que até vi essa semana num cliente lá nessa indústria churrasqueira, que o vendedor, eu estava conversando com o vendedor, ele aplica bastante esses conceitos que você falou aqui do vendedor digital e tudo, e ele até mostrou que ele faz tipo um CRM no WhatsApp Business, ele coloca assim, aguardando o pagamento, vai comprar depois e tudo. Aí também ele, como tem um showroom na área de vendas, ele tira muita foto e faz vídeo personalizado, por exemplo, você vai colocar a sua churrasqueira na sua casa de campo, ele mostra, faz vídeo e tudo. Aonde eu quero chegar? Aí eu perguntei, Wesley, você faz vídeo para todos os clientes? Eu falei assim, não, até porque eu tenho vários vídeos que eu já fiz, mas eu faço vários vídeos personalizados. Ele fala o nome do cliente, que ele falou que assim ele humaniza. O cliente se sente único. Isso, não é aquele vídeo, exatamente. Mas onde eu quero chegar? Você acha que o vendedor digital, além de ter as ferramentas, com toda essa onda de inteligência artificial, será que se ele criar, sabe, que hoje também dá para até criar a sua própria voz, os próprios textos e tudo, se ele conseguir, não digo clonar, mas eu digo ele ter mais a expansão dele como humano ali nas tarefas básicas desse vendedor digital, você acha que ele conseguiria criar uma própria inteligência artificial dele mesmo com o vendedor digital? Parece uma viagem, né? Mas não sei se você entendeu. Não, eu entendi. Eu acho que a gente pode usar a inteligência artificial, tá aí pra gente usar pra tudo, né? Replicar o mesmo áudio mudando o nome, replicar a mesma mensagem só mudando o nome, ou criar um avatar dele mesmo, como a Lu do Magalu, né? Isso! Criar um avatar dele mesmo. Bom exemplo. Eu acho que isso é totalmente possível, só que voltando lá atrás, qual é o grande intuito do projeto? Acho que sempre tem que ter essa pergunta. Aí volta, né? Volta pro começo, a gente diz, né? Qual é o intuito disso? Porque a humanização, o fato de eu conversar com alguém para me dar crédito, para gerar um relacionamento, eu tô falando até por mim, numa questão de preguiça. Eu tenho preguiça, às vezes, de ficar navegando, procurar o meu tamanho, ver se tem aquela cor. Também. Então, tem algumas marcas que eu já tenho ali, Você já a sabe, vendedora né? digital, e eu dou um oi. Às vezes, 6 meses depois, oi, ó, tô atrás de uma roupa assim. Ela me manda o look completo de sugestão. Então, é muito isso. O que eu quero
e o nicho que eu estou. Que aí sim pode sim fazer ou não sentido. Mas assim, uma coisa que pode ver que eu trouxe as ferramentas para ajudar no dia a dia e complementar o vendedor digital. Mas hoje a gente está num momento de tanto robô, de tanta que a gente olha e percebe mesmo que é um atendente virtual, que a gente precisa ver qual é o intuito da nossa loja, da nossa marca, para definir o que faz sentido. Até onde eu humanizo e até onde eu robotizo. E eu vou dar um outro exemplo de mim também. Eu adoro chatbot, tá? Adoro. Tanto que eu resolvo todas as minhas coisas com a Latam sem falar com absolutamente ninguém. E aí tem uma companhia aérea? Companhia aérea. Sim, eu adoro a Latam Azul porque eu não preciso falar com um ser humano. Eu resolvo botando 1, 2 e resolve, sabe? Resolve. Isso é muito legal. E já tem outra marca, que dessa eu não vou falar o nome porque não é, que eu tento resolver por chatbot, tento resolver com atendente virtual e não se resolve. Telefonia. Não é. Telefonia. Não, por incrível que pareça, não é telefonia. Tá. Então, por isso que assim, tá, vamos lá, qual é a clareza? Até onde eu robotizo e faz sentido pra mim e até onde eu humanizo e faz sentido pra mim. Porque quando a gente fala em roupa, pensa, inclusive, o homem é até mais prático, mas na mulher escolhendo roupa como atendente virtual. Ela vira a tua amiga. Ela vira a tua amiga. Então, você vai falar, eu tenho um casamento, eu tenho um chá de bebê, eu tenho uma festa de final de ano, e eu não tenho nada, e eu não tenho nem o brinco, e ela vem com tudo. É ótimo, meu Deus, nem saí de casa, eu saí, ela já me mandou tudo. Mesmo. Entende? Então, é muito... de novo, assim, sempre a pergunta do porquê eu tô fazendo. Sabe, o que eu posso concluir diante do que você falou, eu não... faria, então, a inteligência ali para ser mais um ou expandir a atuação do vendedor. E sim, aquilo que você falou, daquele que tem uma boa performance, treinar outros vendedores digitais para ter uma performance boa. E para escalar, né? Para escalar o negócio. E tem uma coisa que a gente até não falou, que você trouxe esse exemplo da churrasqueira, que eu lembrei agora. O vendedor digital a gente usa muito quando a gente fala de serviços grandes, assim, e de principalmente personalização. Então, eu conheço lojas online de, por exemplo, iluminação, que às vezes você tem um projeto do seu arquiteto que você quer comprar online de uma loja, às vezes, sei lá, do Sul, quer comprar em São Paulo, mas você não tem como ir lá para escolher aquela coisa toda. Então, o vendedor digital, ele ajuda a analisar o projeto e te mandar um orçamento dentro da loja virtual dele. Entendeu? Sim. Então tem isso também muito legal. Você falou da churrasqueira, e a churrasqueira ela é muitas vezes personalizada mesmo, tamanho totalmente. E tal. Então esse vendedor digital ele é mais crucial ainda, porque ele vai me ajudar a fazer um orçamento personalizado com os produtos que ele tem na loja, vai me mandar esse orçamento e eu vou conseguir comprar online. Então tem muita loja que tem esse serviço e que esse vendedor digital é extremamente importante. Tô até repensando pra minha loja e pra minha consultoria, pra meu serviço. Ô, Fran, pra finalizar, acho que eu faço isso com todos os convidados. Tem gente que sabe, tem gente que não. Mas olha pra aquela câmera. Eu quero que você dê uma dica pra Fran. Quando ela tava começando no início de carreira ali, o que ela falaria pra ela? Porque você falou dessa sua bagagem de mais de 20 anos de experiência. Que dica você daria ali pra Fran ali? Vamos pegar aí recém-formada, começando a trabalhar. Você se formou em engenharia, que dica que você daria pra ela com toda essa experiência que você tem hoje? Tá? Pode ser dicas ali como empreendedor. Que pergunta difícil, tá? Como empreendedor ou como CLT, como funcionário, seja qual que for, tá? Teve gente que falou assim, nossa, eu iria mais em evento de e-commerce, eu participaria mais, sabe? Cada um deu uns exemplos muito legais, assim, pra... Nossa, posso ser bem sincera mesmo? Pode? A dica que eu daria pra mim há 20 anos atrás, de verdade, Teve um aqui que veio que deu a dica pro sobrinho, porque tava assistindo os bastidores. A dica foi pro sobrinho dele. Eu daria essa dica pra mim há 20 anos atrás e daria essa dica pros meus afilhados e pros meus futuros filhos também. Boa. A minha dica seria, seja mais leve, se divirta mais no processo e se cobre menos. Porque eu ir mais em evento, estudar mais, trabalhar demais, isso é uma coisa que quando eu olho pra trás, não que é negativo e eu não voltaria atrás, não mudaria nada.
mas eu poderia ter me divertido mais, entendi? Sim. Poderia ter sido mais leve, porque quando a gente é leve, troca muito, e de verdade eu tô vivendo muito isso aqui em São Paulo, assim, eu aprendi muito isso aqui, porque o pessoal aqui trabalha bastante, mas ao mesmo tempo às 9 da noite tá no happy hour, né, e tá lá batendo papo e conversando de negócios, mas de forma leve. Então eu acho que eu diria isso pra mim, eu não diria, assim, estude mais, porque eu já estudei muito. E continuo estudando. Quem está no e-commerce, na inovação, esquece. É lifelong learning, né? É um Forever. equilíbrio um pouco mais leve. Eu seria um pouco mais leve, me divertiria mais, porque hoje eu sou mais, assim... Divertida? Me permito mais. Mas tá. antes eu era mais rígida comigo mesma, sabe? Tudo tinha que estar muito perfeito, tinha que estar... não precisa. Então, acho que arriscar mais eu não diria, porque eu acredito que eu arrisquei bastante, assim. Eu aceitei os desafios, Entendi. sabe? E se vocês permitem, eu posso falar para a audiência como eu conheci você ou melhor não? Pode, com certeza. Fala, conta aí. Pra quem não conhece, né? E casa muito com o que eu falei agora. Casa muito com falar nesse contexto. Exato. Fizemos um evento no Mercado Livre. Uhum. E como todo evento lá acaba, terminou a palestra, acabou o evento, o que vamos fazer vai ter alguma happy hour, alguma coisa ali, ou simplesmente acaba o evento, vamos pra tchau, casa. e vamos pra casa. Não. Aí tive a brilhante ideia, falei assim, nossa, né, acabou o evento, tchau. Bem triste, né? Acabou, é igual aquilo lá, você trabalha muito, é muita informação, estuda muito, muita competência, muito empenho, dedicação ao evento. Por que não? Temos um bar aqui do lado, no posto. Um posto! Não era nem bar, era um posto. Vou chamar algumas pessoas aqui. Eu já tinha uma pessoa, que era o André, o Andrezinho. Uhum. Se mais pessoas forem, ótimo, né? Aí, por coincidência do destino e da conspiração, estava a Fran e depois tinha uma outra pessoa. Eu tava conversando com o Fernando da Comic Con, porque eu ganhei o livro e a gente tava tendo papo. E aí você chegou, pode continuar a história. Cheguei ali do nada, né? Te convidei ali pra estender esse, digamos, networking, né? Em outros momentos a gente falaria... Desculpa boa, eu ia tomar cerveja, tomar né? cerveja. E aqui estamos gravando. Pra mim é uma experiência muito boa, assim, tá, Fran? Ter essa parte do e-commerce, conversational commerce, vendedor digital, porque confesso que é um assunto que se tem muito na internet, mas aprofundado, assim, eu não vi, não li. Parabéns, porque realmente foi um curso, foi um treinamento. Mini curso. Mini curso de 1h30, 1h40, 1h45, que a pessoa vai ter de graça aqui no Spotify, YouTube. E depois é só seguir a Fran nas redes sociais para continuar. E me contratar para implantar vendedor digital e escalar as vendas do seu e-commerce. Muito obrigado, viu, Fran, por ter vindo, pelo seu tempo, disponibilidade, em pleno sábado. Mas, como depois você vai voltar para Criciúma, tivemos que... Adiantar o processo. Adiantar o processo aqui em dezembro. Eu que agradeço o convite, é um prazer, né? É muito legal que as amizades no posto, depois, elas rendem negócios. Exatamente. Então, as coisas começam inusitadas. Sim. E depois continuam. Então, obrigado pelo convite, pelos projetos que a gente tem conversado. E, pessoal, de novo, meu Instagram é @franfernandesf2. Lá vocês vão conseguir ver muito conteúdo, me acompanhar e... Com certeza, se precisarem de qualquer coisa relacionada a vendedor digital, implementação de e-commerce, operação e escala, contem comigo. E vai ter o podcast da Fran também? Podemos já divulgar? Ainda não. Essa parte corta. Obrigado, Fran. Obrigada. Valeu. Obrigado.